Mas na verdade o que você tá dizendo é pra pessoa não jogar nas costas do diretor toda a responsabilidade sobre a própria vida. Exatamente. Entende? A vida é sua. Você não pode simplesmente chegar e falar, mas foi meu diretor que falou. Fala, padre, eu quero ir pro céu. Né? Tipo assim, eu quero ir pro céu. Aí o padre fala, não, beleza, então. Aí você vai, eu trabalho, tal, joga essa responsabilidade. E o apostolado aqui, as amizades, tal, os assuntos que eu vou tratar. Não, joga no... E o que eu vou rezar agora? O que eu vou ler agora? Joga na... Pô, não é assim. Esse que é voluntarismo, né? Isso é voluntarismo no segundo nível ainda, né? Voluntarismo de joga no segundo nível, né? Você nem sabe pra onde você tá indo, você só tá confiando em alguém que tá te falando. Só tá fazendo porque o outro mandou. E tem um terceiro caso que é pior ainda. A pessoa, você às vezes, olha por que ele é pior que o outro. Você até sabe pra onde você quer ir. Só que você não faz questão nenhuma de saber o caminho. Você simplesmente coloca o fone de ouvido, foi o exemplo que eu dei aqui. Você coloca o fone de ouvido e fica escutando a pessoa falar, até com a venda nos olhos. Então você fecha o olho, coloca o fone de ouvido e fala, eu quero chegar na Praça de São Pedro. Você tá no mesmo ponto que você imaginou. Você que tem imaginação aí, imagina o lugar que você tava lá. Eu tava lá nesse lugar e tal, eu quero chegar na Praça de São Pedro. Mas eu vou fechar os olhos, vou colocar um fone de ouvido e o Ian vai me guiar aqui. 10 passos pra frente. 5 passos pra direita. 10 passos pra frente. 10 passos pra frente. 5 pra esquerda. 10 passos pra... Tá na Praça de São Pedro. A hora que você tirar a venda, tá ou não tá? Vai saber se você tá ou não, né? Mas por que você é um voluntarista de terceiro nível? Às vezes, pode ser que você saiba pra onde você vai ou não. Mas você não faz o mínimo raciocínio lógico, de inteligência mesmo, pra saber se o caminho que você tá tomando faz sentido com o lugar que você quer ir. As decisões que você está tomando, elas fazem sentido para o lugar que você quer chegar. Você simplesmente está tirando a sua inteligência e a sua liberdade de jogo. O primeiro estava só tirando a inteligência, o segundo estava tirando um pouquinho mais a liberdade do que a inteligência, porque ele estava seguindo o que o outro falava. Esse está tirando as duas coisas, ele nem é inteligente, nem tem liberdade. Porque ele fica à mercê do que outra pessoa fala, sem fazer uma análise de juízo se aquilo é bom ou ruim. Uhum. Então, dentro da direção espiritual, seria tipo assim, padre, quero ir para o céu. E aí você me fala exatamente o que eu tenho que fazer, o que você falar eu vou fazer. Planta bananeira 2 vezes por semana e aí tá bom, vou fazer isso. Tipo Por quê? assim, Porque o padre mandou. Toda pessoa que tem direção espiritual com Frei Gilson faz a quaresma de São Miguel? É óbvio que não. É óbvio que não. Porque não é uma formulazinha mágica. É dar forma, é você se identificar com Cristo. Mas é você se identificar com Cristo, tomar forma, tomar a forma de Cristo na sua situação de vida. E na situação de vida de um pai de família que acorda às 6 da manhã pra trabalhar, se ele for acordar 3 pra poder tomar banho, arrumar pra 4, rezar, o cara não vai conseguir trabalhar direito de manhã. Então, assim, tô falando um exemplo que vem na minha cabeça aqui de uma pessoa que convive comigo que falou, pô, queria muito fazer, mas nunca deu certo. Uhum. Então, enfim, esse daí seria um Não é simplesmente a execução pela simples execução. Né? Exatamente. Você tem que ter um contexto naquela execução e, de fato, decidir se aquilo é racionalmente, o melhor. Exatamente. Racionalmente, você refletir. Opa, isso daqui é o melhor pra mim nesse momento? Né? E isso vale pra qualquer coisa, né, cara? Às vezes você tem que pensar, tipo assim, às vezes você tem, sei lá, um retiro. Sabe? Então, se a gente for analisar somente o objeto da questão, né? Que é o retiro. Sim. Você fala, pô, o retiro é bom. Retiro é sempre legal de fazer, saca? Mas vou dar um exemplo seu. Vamos lá. Vou dar um exemplo com você. Você faz um retiro, certo? Só que aí você percebe que o retiro é uma coisa boa. Retiro é uma coisa que você tem que fazer, uma regra que você colocou pra você. Você tem que fazer o retiro. Então, é bom, você vai cumprir com o que você prometeu. Só existem benefícios em fazer isso daí, certo? Só que no meio do caminho, da quarta-feira, saca? O Bentinho começa a ficar com febre interna. Ficou internadinho, Bentinho. E aí você percebe que você não tem condição de deixar a sua família desamparada. Exatamente. Então, não é execução pela execução. Todos os benefícios continuam mantidos em você ir para o retiro. Só Sim. que uma circunstância alheia a ela... Mudou tudo. Mudou completamente a circunstância, entendeu? Então, isso é você realmente jogar razão sobre a sua vida e conseguir tomar decisões pautadas na verdade e na razão. Exatamente. Né? Exatamente.